Então agora eu vou dar uma repassada aqui na execução, tá? Para complementar o que eu já falei na sequência executiva de perfuração, vou dar uma passada geral aqui agora. Então, dentro de um determinado comprimento de escavação de fuste, o que é feito? É feito a introdução da haste com a cabeça, né? Então essa cabeça é dotada de dentes que vão desmontar a rocha e perfurar o solo, tá? Então é feito a introdução, é feita a limpeza desse furo, depois a introdução de um revestimento. Então à medida que essa cabeça ela vai avançando, é introduzido mais revestimento, então eles vão avançando simultaneamente, tá? Então a gente vai, reveste. Então esse furo, como é a solução utilizada normalmente com a presença de água, esse furo fica todo cheio de material, água, porque a água é utilizada para fazer a lavagem. Então o que é a lavagem desse furo? Então eu vou desenhar aqui numa escala maior. Então o que acontece? Existe um espaço então, algumas observações, as mais importantes eu abordo aqui, tá? Todas as informações a gente aborda, a gente discute dentro do curso, tudo bem? E se alguém tiver mais alguma dúvida, que quiser mais informações, só me manda mensagem que eu gravo um vídeo específico para a gente não ter um conteúdo aí muito extenso, tá? Então é melhor a gente dividir os conteúdos para que a gente consiga absorver melhor. Então vou desenhar aqui numa escala diferente. Então, quando a gente tem um furo perfurado, a gente tem, estou distorcendo aqui o desenho um pouco, tá? A gente tem a parede do furo, o revestimento introduzido, e quando a gente chega no comprimento de projeto, tem que ser executado a limpeza desse furo, porque como a gente destrói, a gente muda muito o comportamento, a estrutura desse solo, ele muda seu tamanho, então a gente meio que pulveriza esse material. Então esse furo fica preenchido com água e material. A água é proveniente aí do processo executivo, tá? A gente pode discutir esse processo em uma outra oportunidade. Então o que acontece? É introduzido um equipamento que consiga injetar água com pressão ou injetar simultaneamente água com o auxílio de um compressor e uma máquina, injetar ar dentro desse furo. Então ele dá golpes de ar dentro desse furo. Então o que acontece? Esse sistema injetando ar e água dentro do furo, dentro do revestimento, o que acontece? Esse material e essa água, então é introduzido água limpa aqui, e o que acontece com a água que está misturada com o material? Acontece o seguinte, ela tem seu retorno entre o revestimento e o furo. Por quê? Dentro dessas manobras, o que acontece? Acontece que a perfuração do material e também pela questão geométrica do equipamento, esse material, esse furo, né? Ele vai sendo executado com um diâmetro diferente do revestimento. Então acaba acontecendo ocorrendo um espaço entre o revestimento e o furo. Então, com a introdução de água e pressão dentro do revestimento, esse material tem que sair por algum lugar. Então, onde que ele sai normalmente? No contato do revestimento com o furo, tá? Então, aí é feito a limpeza, tá? E esse furo fica preenchido agora com uma água mais limpa e o revestimento. Então, o que acontece na etapa seguinte? Agora que eu já tenho meu furo limpo, eu tenho meu revestimento, tá? E agora eu faço a introdução da armadura.
E repare o seguinte, que neste caso é um pouco diferente das outras situações. Por quê? Porque como eu tenho uma armadura com comprimento igual à perfuração, eu não tenho preocupação de perder essa armação. Então, na hora que eu introduzo essa armação, e repare o seguinte, que agora está bem mais fácil de introduzir a armação. Por quê? Porque eu vou introduzir a armação dentro do revestimento. Então, a gente está falando em contato metal com metal, que é uma situação mais tranquila do que introduzir no caso da estaca tipo hélice, uma armação dentro de um furo preenchido com concreto. E o que acontece? As concreteiras não mandam o concreto o concreto com a fluidez necessária, né, para a execução da técnica de forma correta. Então a gente tem a gente quase sempre, na hora de introduzir a armação, a gente já está introduzindo essa armação com concreto menos fluido. Então, o embuchamento de armação, no caso da estaca hélice, é normal, tá? Então, a gente tem que garantir a fluidez do concreto. Nesse caso aqui, o que é diferente? A diferença é que a gente introduz a armação dentro de um revestimento que está praticamente sem obstrução, ela só tem presença de água, então a gente introduzir essa armação na água é mais fácil. E a próxima etapa é a seguinte, a próxima etapa é a concretagem. E como a gente já explicou na descrição da solução, quando a gente fala em concretagem de estaca tipo raiz, é totalmente diferente de concretagem das demais soluções usuais. Qual que é a diferença? A diferença é que, como a gente já explicou e expôs, que esse concreto, como a gente tem o costume de falar em concretagem, não é concreto. Porque o concreto quando a gente fala em concreto normalmente, o concreto é um mix, uma mistura de cimento, areia e agregado, graúdo, brita ou outro material. E nesse caso, não é a presença do material, do agregado graúdo, não existe. Então, não é concretagem com concreto do jeito que a gente costuma ver nos projetos ou nas obras. Isso é preenchimento com argamassa. Então, a gente tem o preenchimento com argamassa. Então, minha armação já está introduzida. Então, é feito de duas maneiras. Uma é preenchimento total do furo com o revestimento, tudo lá dentro com argamassa, e depois saca esse revestimento. Ou, que eu acho que é a melhor forma, do mesmo modo que a concretagem da estaca tipo hélice é feita, a concretagem concomitantemente com a retirada do trado, aqui, na minha opinião, tem que ser feita a retirada do revestimento, de forma que você vá introduzindo a argamassa e retirando esse revestimento. Por que dessa observação? Porque você não lembra que no processo executivo ocorre uma diferença entre a parede do revestimento e a parede do furo? Então, com isso, a gente consegue garantir que esse furo fique totalmente preenchido. E qual que é uma boa alternativa para garantir isso? Em determinados estágios da introdução dessa argamassa, o que a gente pode fazer? A gente pode dar uma pressão, utilizando aquele mesmo sistema que injeta ar comprimido, ou também dar uma injeção com o equipamento que está bombeando essa argamassa, a gente dá uma pressão maior para que essa argamassa preencha totalmente o furo. Por quê? Porque dependendo da evolução dessa introdução de argamassa,
a gente acumula aí uns espaços vazios. Então, com o tempo, essa argamassa que é introduzida, ela vai gerando um peso, né? Porque ela tem o seu peso próprio. Então, esse peso próprio vai compactando essa argamassa ali do fundo. Então, pode acontecer de alguns lugares ocorrer o estrangulamento dessa argamassa. Então, é interessante que a gente vai dando pressão para garantir que esse furo fique todo preenchido. Então, ao final, você tem um furo preenchido, revestimento retirado, armação no local, no seu comprimento total e ela toda preenchida com argamassa. Beleza? Então esse vídeo, os outros vídeos mais antigos, eu estou apresentando aqui no Instagram, estou apresentando aqui no YouTube também, então tem todos os meus vídeos aqui organizados, né, de forma organizada aqui no YouTube. E também eu tenho um site que eu apresento aí os cursos que eu dou de forma presencial. Estou tentando implementar aí de forma virtual também, mas isso vai ficar para um futuro. Então dá uma visitada lá, dá uma curtida aí no vídeo para a gente entender se esse vídeo está ajudando ou não o pessoal, tá? Indica aí, quem tiver alguém precisando que estiver iniciando aí na engenharia civil, que queira aprender essa parte de engenharia geotécnica, compartilha aí com eles para a gente tentar ajudar o pessoal que não tem acesso a alguns tipos de conteúdo, beleza?